Olá, eu sou Ana Santos e esse aqui é o Data Delas, um podcast focado em dados sob a perspectiva feminina. Somos impulsionados pelo Datalogando, temos como patrocínio Big Link, que é uma plataforma de insights e dashboards, e também estamos aqui, se você quer fazer podcast, esse aqui é o estúdio, que é o Estúdio Creators. Hoje o assunto é uma coisa que eu gosto muito, porque não é óbvia. É sobre vamos decodificar o consumidor. Como os dados revelam as histórias por trás das escolhas. E a nossa convidada de hoje tem uma formação em publicidade e, saindo da caixinha, tem também em fisioterapia. E quando a gente estava entrando aqui, ela já trabalhou com esportes, que é um assunto que eu gosto muito. E ela transforma insights de dados em estratégias eficazes para marcas e serviços. Como fazer isso? Eu não sei, estou curiosa. E parece simples, mas tem muita metodologia por trás. Seja muito bem-vinda, Lígia Mello. Oi, obrigada, Ana. Obrigada a vocês pelo convite, Datalogando, o pessoal da Big Link. Realmente aqui na Creators Studio é muito legal, né? O lugar é super bacana. Vamos falar um pouquinho de consumidor, vamos entender um pouquinho quem é esse ser, né? Essa pessoa que está sempre... Eu sempre falo que a jornada dela é a jornada da vida, não a jornada de consumo. Então, se a gente já sair do consumo e olhar para a pessoa na vida dela, a gente vai ver que as coisas você decodifica as coisas de uma maneira muito mais fácil. A sua carreira, né? Você começou, fez fisioterapia, depois migrou para publicidade. Como que foi esse meio do caminho? Na verdade, Ana, eu me formei muito nova. Eu entrei na faculdade com 14 anos. Então, o que acontece? Com 14 anos. Isso. O que acontece? Daí eu fiz a faculdade de fisioterapia, amava. Só que quem me conhece sabe, eu sou a pessoa mais sem paciência do planeta. O dia que nasci, a paciência estava de férias. Então, não deu muito certo. Eu gosto, amo, continuo estudando, tenho interesse, mas eu realmente não tenho o approach de realmente acolher, cuidar. Eu quero resultado tudo para amanhã. Que em fisioterapia não funciona. Nesse decorrer, eu fui pro Festival de Teatro de Curitiba. Eu sou de Curitiba. Então também tem uma outra coisa, a gente sou da cidade, que todo mundo reclama, que o povo é mal-humorado. É isso mesmo, a gente é assim mesmo, não tem jeito. Eu gostei de Curitiba. O povo é assim mesmo. Fiz Festival de Teatro de Curitiba por 12 anos. E daí, logo que eu comecei o festival, me encantei pela área de comunicação e fui parar em publicidade. Publicidade. Mas aqui também, você também é muito envolvida em questões de diversidade e inclusão, apoia projetos sociais e também sobre a proteção dos animais. Bicho pra mim é um problema positivo, né? Eu não sou mãe de criança, mas sou mãe de pet. Quantos pets? Não, só um. Se eu tiver dois, meu marido põe nós duas pra rua. Entendi. Eu e a pet. Mas eu brinco sempre que eu tô na estatística brasileira, né? Hoje, de cada 10 casas brasileiras, 6 tem pet e só 4 tem crianças. 6 tem pet e só 4 tem crianças. Então, daí eu realmente sou engajada. Eu acredito que a gente só vai conseguir mudar o mundo se a gente conseguir ser formiguinha, todo mundo fazendo alguma coisa. Por exemplo, agora antes de entrar eu estava usando o telefone e tal, a gente está mandando uma equipe domingo agora pro Rio Grande do Sul para trabalhar cachorro grande, pitbull, que ninguém quer cuidar porque todo mundo tem medo, né? Então a gente está mandando uma equipe para levar para lá, a galera vai ficar lá uma semana. Eu acho que é bem importante, todo profissional tinha que ter esse olhar. E o profissional de comunicação mais ainda. Porque ele tem essa função, né, de propagar o conhecimento, propagar o conteúdo. Então, acho que a gente considera que é bem importante. E corrigir as informações erradas. Nossa, nem fale, fake news e todas as outras news, né, divergentes, não no sentido de terem um mínimo de realidade. A gente acabou de fazer uma pesquisa super importante agora, faz uns 2 meses. Para vocês terem uma ideia, o brasileiro acha que se tiver uma propaganda lá no site da marca X com uma fake news, ele acha que aquela marca está patrocinando a fake news. Isso é sério. 33% deles pode desistir de consumir a marca, se ele identificar que realmente aquilo é uma fake news. Por quê? Porque para o brasileiro, em geral, saindo da bolha paulista, né, gente? Estamos em São Paulo, estamos na Suíça, né, não estamos no Brasil. Quando a gente vai falar de Brasil inteiro, as pessoas acham que se a propaganda que aparece entre o jornal ou entre a novela, alguém está pagando para estar lá, por que a pessoa não sabe o que tem na internet? Para o consumidor é a mesma coisa. Ele acha que a marca escolheu estar naquele lugar. Ele não sabe que existe, né, uma distribuição maciça em diversos sites, enfim, o consumidor não tem esse conhecimento. Então, para ele acredita que, cara, se essa marca está aqui do lado dessa notícia, é porque ele está patrocinando essa notícia.
Então, cada vez mais as marcas e os meios de comunicação precisam tentar buscar isso que você acabou de falar, para a gente diminuir um pouquinho desse gap gigante aí que é informação. Às vezes ela não é nem fake, né? Ela só tá errada mesmo. A informação está errada, a leitura dos dados não necessariamente linkada com contexto, então Exato. só fora do contexto. Você recorta um pedacinho, né? Meu marido tem uma frase que é super legal. Ele fala que estatística é a arte de você recortar a amostra até chegar no que você quer. Isso dá para fazer muito. E para isso eu gosto, né, toda vez que eu converso com alguém, que eu vejo, tem um livro que eu gosto muito, que é Como Mentir com Estatística. Eu acho que eu até falei ele em outro episódio, esse livro eu acho que ele é sensacional. Eu acho que todo mundo deveria ler para conseguir fugir um pouco disso. O mínimo a base mínima. O básico bem feito. É isso. Falando um pouco da sua carreira de novo, né, você Claro. ali falou, a gente saiu da fisioterapia, foi para publicidade, e você iniciou publicidade dentro de agência, mas hoje você também já tem a sua empresa, Sim. que se chama a Ribou, que é coruja em francês. Isso. E eu assisti seu outro podcast, o significado, né, você ter escolhido isso é porque ela tem uma visão angular maior de 180. Isso. Ela chega a 210 e a 230. Então a gente acredita que a gente não dá para olhar só aqui, né? A gente tem que olhar um pouquinho a mais, assim. O 360 não adianta porque você volta para o mesmo lugar. Né? Então, se você conseguir abrir um pouquinho assim, a gente acredita que pode fazer bastante diferença. Então, quando a gente foi escolher o nome, também estava correlacionado a ser bicho. Você gosta Né? de bicho? A CEO da empresa é a cocker da casa, que é a minha cocker. Ela é mesmo, ela é uma ilustração, tem ela de colar de CEO. A gente usa em várias comunicações da empresa. Então, a gente pensou num bicho porque também remete para as pessoas de uma maneira fácil. Né? As pessoas entendem, automaticamente, coruja tem a ver com sabedoria, tem mitologia grega, enfim. Então, a gente pensou um pouquinho nesse caminho. E é muito diferente o trabalho realizado de agência para agora, né, inteligência de mercado, ter ali a sua própria empresa. Fiquei muito curiosa para saber, tipo, por quê, né? Porque conversando às vezes com outros publicitários, nossa, não, agência, eu quero agência, eu quero agência, eu quero agência. Aí, de repente, fazer essa transição, eu fiquei muito curiosa para saber como foi esse caminho, né? Na verdade, o que aconteceu é assim, estava em Curitiba, vim para São Paulo em 2000, trabalhar numa agência. E tá tudo bem, enfim. O que acontece? Como planejamento, a gente recebe muitas pesquisas, né, para trabalhar. E eu recebia muita pesquisa que eu olhava, não desmerecendo a metodologia, quem fez, enfim, mas eu não conseguia enxergar como que aquilo funcionava fora da minha sala de trabalho. Como que eu pego esse resultado e falo assim, não, é verdade que 40% dos brasileiros usam X. E daí você olha que o ticket do X bate com quem tem 10% de renda. Entendi. É impossível isso funcionar. Daí eu fui estudar, a gente foi aprender e tal, a gente começou a entender que as pesquisas tinham todos esses recortes. Só que na hora que vai para a criação, ou na hora que muitas vezes vai desenvolver algum material, as pessoas esquecem que é um recorte. E daí elas fazem para o Brasil inteiro em cima daquele recorte. E daí eu falava assim, gente, não faz o menor sentido. Daí em 2008, em 2005 eu morei um ano fora, a Ibu trabalhou fora, a gente trabalhou em Miami, quando eu voltei, fui trabalhar numa outra agência, enfim. E a gente recebeu uma ligação de um conhecido, enfim, ele falou, cara, tô lançando um shopping em Salvador, na Avenida Paralela, e eu preciso de alguém de planejamento, de pensamento estratégico que consiga entender esse lugar. Eu pedi indicação aí em São Paulo para 3 pessoas. As 3 pessoas me indicaram você, só não cobra caro. A Ibu nasceu aí, nesse momento, eu estava trabalhando em outro lugar. Daí eu saí e a Ibu nasceu para esse job. E daí, a partir disso, a gente fez muito tempo no mercado imobiliário, que foi por onde a gente começou. Né? Mas a gente sempre brincou que o nosso objetivo é sempre o consumidor. E o que nos moveu foi isso. Para mim, as pesquisas precisam ter contexto. Se eu faço uma pesquisa, um focus group, vou perguntar, o que você prefere? Um iPhone ou um Android? Sei lá, um iPhone 15 ou um Android S20? Você prefere um iPhone. Você consegue manter toda a estrutura de um iPhone, porque você não carrega em qualquer lugar, sim, tem todas as coisas específicas da Apple. Mas as pessoas preferem. Então, preferir não é consumir. Tem dinheiro. Tem dinheiro, tem estrutura. Você prefere uma BMW ou, sei lá, um outro carro menor? Prefiro... Você consegue pagar o seguro, andar em São Paulo, conseguir guardar numa garagem, manter toda a manutenção desse carro, a gasolina e tal. Não consigo, prefiro outro. Então, a hora que você colocou o carro num contexto, a pessoa identifica e fala, opa... Desejo, mas não é para mim. Outro exemplo, tem algumas marcas de tênis que são gigantes, né, que todo mundo ama, tal, mas não tem tênis específico para corrida. Tênis específico de corrida é uma outra marca. E hoje tá uma onda, E os dois estão super caros, né? Só que esse que não tem o tênis de corrida, ele custa até 3 vezes mais caro que o outro. As pessoas falam assim,
qual que você vai comprar? Ah, eu queria comprar esse aqui, mas ele não tem pro que eu vou usar, que é para correr. Então eu vou comprar esse aqui. Os dois estão entre, sei lá, um custa R$ 1.000, o outro custa 3. Também são caros. Mas, de novo, as pessoas param para pensar no contexto. Então, o problema não é que a marca, eu amo a marca, mas ela deixei de usar. Não. As pessoas, o que a gente percebe é que depois da pandemia, que, tudo bem que é bem recente, as pessoas começaram a olhar mais para as coisas com efetividade. Efetividade. Elas querem coisas que realmente tragam um resultado para elas. Seja um tênis, seja uma blusa, seja uma viagem, né? Antigamente brincou-se muito, né, que quando durante a pandemia as mulheres foram arrumar os apartamentos no geral, porque estavam em casa, né? Ainda é um serviço feminino, né? Porque a gente sabe que os homens não estão ali todos empenhados nesse lugar. Elas descobriram que elas tinham 10 sapatos pretos, 8 bolsas pretas e que elas nem usavam mais. Então as pessoas começaram a ter um pouquinho desse olhar, assim, o que a gente acha que é super bacana, né? Uma educação um pouco no consumo é bem interessante. E você citou aí tênis de corrida. Esse mercado, ele mudou depois da pandemia? Essa é a impressão que eu tenho, mas eu também estou dentro ali da bolha do esporte. Na verdade, o que aconteceu a pandemia trouxe duas coisas, né? A primeira coisa que a pandemia trouxe, a gente acompanhando, a gente tem pesquisas recorrentes da IBU mesmo, inclusive elas estão disponíveis para todo mundo acessar, tá no nosso site lá, ela é gratuita, enfim. A gente é muito fonte de veículos do mercado, né? Então, desde 2020, a gente faz pesquisas para entender o comportamento das pessoas na rotina delas, não relacionado com marca. O que a gente descobriu? Logo que acabou a pandemia, a gente tinha certeza absoluta que o ser humano ia sair melhor, né? Mais empático, mais se cuidando, mais olhando pro próximo. E realmente isso aconteceu. Ai, que bom. Eu achei que você ia falar que não. Vou chegar. Não, mas não. Isso aconteceu, não acontece. Aconteceu em 2021, começo de 22. Metade de 22 para frente, o que as pessoas se descobriram? Elas se descobriram finitas. As pessoas descobriram que elas morrem. O que acontece? Antes você pensava assim, quem morre? Uma pessoa mais velha ou com fatalidade, né? Um acidente de carro ou muitas vezes uma doença, né? Realmente acaba falecendo em pouco tempo, queda do avião, enfim. As pessoas descobriram que elas podiam morrer com uma gripe. Sim. E daí mudou tudo. Em vez delas continuarem empáticas, elas falaram assim, não, eu vou cuidar de mim. E esqueci do mundo. Eu sempre falo o eu-bigo, né? As pessoas voltaram a olhar para o umbigo delas, para o umbigo da família, porque se você começar a comparar as coisas de 21 para hoje, você enxerga claramente que as pessoas eram muito mais sociais. Existem outros caminhos. O home office ajudou isso a acontecer, sim. As pessoas mais tempo em casa, tal. Mas muitas das pessoas assim, cara, eu vou morrer, eu posso morrer mesmo. Pode chegar uma outra pandemia e eu vi pessoas saudáveis indo a óbito. Então, cara, eu quero viver minha vida. Isso trouxe para as pessoas um pouco dessa saudabilidade, dessa prevenção positiva. Então, muitas vezes, eu não consigo correr, mas eu tô caminhando. Sim. Diminuir a gordura, né? A bebida alcoólica no Brasil caiu o consumo, né? Caiu o consumo de bebida alcoólica, caiu o consumo de cigarro, mesmo tendo aí o cigarro eletrônico, que as pessoas estão preocupadas. As pessoas, de alguma forma, elas estão tentando melhorar a vida delas, nem que não seja o todo, mas um pouquinho nesse olhar, assim, mínimo. O mínimo possível para, se tiver uma outra pandemia, se tiver algum outro contraponto, eu consiga passar por ela sem nenhum percalço. A gente comentou agora sobre, né, a mudança ali por conta da pandemia, mas eu imagino também que a gente também passou por uma evolução de como as pesquisas de mercado são feitas. Super. Principalmente, né, com o boom da internet, boom de rede social, todo mundo na telinha. O que mudou? Na verdade, sei lá, 20 anos atrás, não, 15, né? Não vamos ser tão velhinhos, né? Todo mundo fazia primeiro duas metodologias básicas, né, que a gente tem. Qualitativa, que é um volume de entrevistados muito menor, seja um grupo ou seja entrevista em profundidade. Elas eram feitas antes. Você fazia essas pesquisas primeiro, conversava com meia dúzia de pessoas ou com 2 grupos, tirava insights daí e daí ia para a rua ou ia para o campo fazer uma quantitativa. A gente na IBU, desde que a gente nasceu, a internet já estava aí, né? Desde o começo a gente pivotou isso para o contrário. A gente faz uma quantitativa primeiro, fala com 1.000 pessoas, e daí dessas 1.000 pessoas eu trago os principais insights, e daí eu aprofundo na entrevista em profundidade ou no grupo. Porque a internet me dá esse excesso de informação que eu não tinha antes. Então, você está querendo me dizer que você faz uma quant com forms para perguntar às pessoas. Isso. O quant que você está querendo dizer é um forms. É um painel. Um painel. Um painel digital lá com 20 perguntas. A gente fala com 1.000 pessoas. 1.000 pessoas me dá 4% de margem de erro. Então, eu consigo dizer que um painel de 1.000 pessoas representa 95% da população daquele público. A beleza da estatística. Né? Representa 95% daquele público, porque a gente escolhe as pessoas de maneira aleatória, segue todos os preceitos da estatística, tudo direitinho. E daí o que acontece? Muitas vezes esse público me traz coisas que eu nem imaginei.
E que se eu tivesse feito a quali antes, né, eu corria o risco de não descobrir. Sim. Porque a internet trouxe para as pessoas esse mundo que antes não existia. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para ver se a pessoa não rouba na hora de estar preenchendo. Tem um livro que fala sobre isso. Eu não vou lembrar o título, mas uma coisa é o que você pergunta que a pessoa responde, mas não necessariamente o que ela responde é verdade. Sim, por isso que na hora de você construir o roteiro, você tem que sempre deixar a pessoa confortável, né, numa posição onde ela sinta que ela realmente está dando a opinião dela. Ela não precisa ser politicamente correta. Ela não precisa acertar, por exemplo, você coloca uma logo e fala assim, de que categoria você acha que é esse produto? Gente, hoje em dia, se ele pegar o celular e abrir o Google diz pra ele quem é. Sim. Né? Então, a gente tem o timing de controle. A pesquisa tem que levar 2 minutos, cara. Ela levou 2h40, já descarta o resultado, cara. Ele roubou, perguntou pro amigo. Então, você até precisa, às vezes, aumentar um pouquinho o tamanho da amostra para poder Exato, descartar essas coisas. E a gente vai acompanhando em tempo real as médias, né? Quando a média estoura muito, a gente sabe que às vezes a pessoa estava respondendo, chegou a comida. Sim. Tudo bem, mas eu vou perder aquele registro. Eu não posso correr o risco dele ter ido perguntar para mais pessoas para ele responder de uma forma correta. Uma impressão que eu tenho é que nessa quali pode sair um resultado. Aí você vai olhar as principais pesquisas do Google, não aparece ali. Tipo, elas são controversas, né? Diversas fontes e elas se contradizem. Sim. Na verdade, tudo isso depende não é nem da metodologia, é qual a dor você quer descobrir. Tá. Qual que é o teu objetivo com a pesquisa, né? Vou dar um exemplo. Durante muito tempo, as pessoas falavam assim, o brasileiro parou de comprar apartamento, só vai alugar. Ninguém mais quer comprar apartamento. E todo mundo vai parar de comprar carro. Cara, a gente tem as duas categorias na casa e a gente sempre falava pro nosso cliente, cara, respira, bicho. Não é verdade. Fica tranquilo. As pessoas precisam ter onde morar. Alguém vai ter que comprar o apartamento. Seja o cara comprou para alugar para alguém, ou ele vai comprar um apartamento, gente. Alguém tem que ser dono. O objetivo talvez seja um pouco diferente. Mas alguém tem que ter aquisição. Porque a construtora não é uma imobiliária, ela não é um hotel, né? Sim. E o carro a mesma coisa. Todo mundo vai continuar, a galera vai diminuir e tal. Mesmo durante os grandes períodos ali do patinete, do Uber, antes da pandemia, você não viu uma queda gigante. Você viu uma queda, muitas vezes, por renda. O Brasil já não estava tão bem financeiramente. Um aspecto macro, não necessariamente a vontade do consumo. Isso. Por exemplo, quando você vai para o Nordeste, não é também depreciativo. Enfim, no Sul a gente tem um pouco disso, principalmente no interior. As pessoas muitas vezes moram em casas mais simples, mas elas têm carros mais novos. Tem a ver com status, tem a ver com força, tem a ver com reconhecimento. Né? Então, muita coisa disso, as pessoas falavam assim, isso vai se perder. Isso é cultural do Brasil. É que nem brasileiro. Gente, brasileiro ama abraçar árvore. A gente ama abraçar árvore. Às vezes eu quero chacoalhar as pessoas que amam abraçar árvore. Eu acho legal. Como a gente comentou no começo, a gente apoia muito ações de ONG, enfim, incentivos de sustentabilidade. A gente tem clientes que têm prioridade de atendimento na empresa por estarem com ESG em dia, por terem selo B. Tudo isso a gente busca. Mas, gente, quando você fala de 70% do brasileiro, ele não abraça árvore, gente. Ele trabalha de manhã para comprar janta. Né? Então, de novo, a gente sai um pouquinho da Suíça, brasileira, que eu brinco que é São Paulo, né? Eu acho que tem um pouco desse olhar, assim, né? Desse cuidado, que a hora que você faz a pergunta, você tem que saber para quem você está perguntando. Né? Muitas vezes uma pergunta mais complexa para um público mais vulnerável, para um público com menos instrução. Porque você está discriminando. Não, eu estou tentando escrever de um jeito que ele entenda, porque eu preciso da resposta dele de verdade para mim. Né? Às vezes a gente faz alguns claims, assim, que às vezes o cliente fala assim, nossa, acho que isso o consumidor não vai entender. Agora a gente anda numa guerra saudável de falar assim, gente, ele vai entender. A gente já usou isso várias vezes nesse perfil e ele vai entender, fica tranquilo. Nossa, mas aonde que ele aprendeu? Falei, no mesmo lugar que todo mundo. Ele foi digitalizando. Ele foi aprender, isso. Né? Ele foi crescendo, procurando, aprendendo. Hoje a quantidade de pessoas que aprendem inglês na internet, sem um curso, sem um professor, autodidata, é gigante. E eles começam aonde? Nos games, nos filmes, nas músicas. Antigamente também era assim, só que era uma população muito pequena que tinha acesso. A internet. Hoje todo mundo tem acesso. Hoje mais pessoas têm acesso. É isso. Perfeitamente. Agora, quando a gente está falando, né, do advento da rede social, da tecnologia e desse boom de influenciadores. Qualquer coisa ele corta depois. É uma estratégia de marketing, de branding. Tem gente que acerta, tem gente que erra, tem gente que está colocando coisa que não faz o menor sentido na internet, como que isso está influenciando o consumo em si? O consumo de verdade, muito pouco.
Olha, O consumo, o awareness das marcas bastante. a awareness que é diferente ali de ter a conversão. Isso, o awareness, do tipo, eu lembro dessa, essa marca é lembrada, essa marca é conhecida, essa marca tá perto de mim e tal, ok. A conversão passa por outros lugares. Passa por preço, por disponibilidade, tem que estar na gôndola desse Os cara. atributos do produto em si. A gente brinca muito lá na Ibu, a gente tem uma metodologia que a gente tem atributos de marca, que são atributos, esse produto é fashion, esse produto é tradicional, esse Uhum. produto é inovador, isso é uma coisa. Critérios de compra. É Critérios de outra. compra é outra coisa. Né? Pra você ter uma ideia, são 12 os atributos de marca e 15 os critérios de compra. Tem mais critério de compra do que atributos de marca. Acho fofo, mas não necessariamente eu vou comprar. É isso, né? Antigamente todo mundo comprava um monte de penduricalho para pôr em casa, né? Hoje em dia as pessoas reduziram muito essas coisas, até porque as casas diminuíram de tamanho, né? Então, existe toda uma composição de eu gostar, mas é útil. Eu vou usar, é bacana. Nossa, eu adorei esse make novo da marca X. Mas, cara, essa cor não tem nada a ver comigo. Eu só achei legal porque a caixinha é bonitinha e tal. Cara, não vou comprar, achei legal. Posso até postar que eu tô lá na loja, olha que bacana. Mas não converti. Porque as pessoas. A pandemia também ajudou um pouco nisso. As pessoas entenderam que muita coisa não fazia sentido na vida delas. Desde um make simples até, sei lá em casa a gente é viciado no refrigerante, falta água, mas não falta o refrigerante e tal. Eu brinco sempre, às vezes a gente tenta variar as coisas na geladeira. E quando a gente vê, cara, a gente volta para a mesma Comprar coisa. a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tomou as outras coisas, muito doce, né? Muito gás, pouco gás. Então, as pessoas realmente começaram a pesar as coisas assim, do que elas realmente gostariam. É claro que tem os impulsos, né? Marca X lançou um protetor labial Y. Todo mundo vai e compra. Beleza, mas dependendo da cidade ou dependendo da farmácia, se você for numa farmácia de uma região muito residencial, médio, alto, vamos dizer assim, padrão aqui de São Paulo, tem todos os sabores que você não encontra na Vila Madalena, por exemplo. Entendeu? Porque é um nicho. O Eu nicho vejo consome. isso com roupa, né? Das Com grandes marcas. Isso, exato. Ou com algum sapato, algum perfume específico. Ele acontece num lugar e isso gera um buchicho nas redes sociais muito grande. É super positivo para a marca, né? Mas até que ponto isso realmente tem que fazer a conversão? A conversão ela tem que ser feita de uma maneira inteligente, né? Realmente com quem eu tô falando. Daí as marcas estão começando a olhar agora assim, existe influencer para awareness e existe o influencer para conversão. E muitas vezes o influencer de conversão é o pequeno, né? Isso que eu tava com isso em mente, porque ele consegue ser mais nichado. Ele é mais nichado e é de verdade. Se você. Essa parte. Vamos lá. Influenciador de verdade que influencia a compra. Ele também chega a ser um formador de opinião? Ou o consumidor ele tá mais exigente em relação à verdade do que a marca está querendo dizer? Por exemplo, ele é pet sustentável mesmo? Ele não faz testes em animais? Ou não é bem assim? Porque o aumento de influenciadores que estão indo atrás de artigos científicos para mostrar o que é verdade, o que é mito dos produtos, a minha percepção é que isso está aumentando. Por quê? Porque, de novo, por mais que o consumidor olhe para você e fale assim, nossa, isso que a Ana está usando é super legal, eu vou usar. Mas é isso aí, testa em animais, tem embalagem descartável, né? É reciclável, eu consigo comprar um sachê depois para repor no plástico, e isso não é mais um atributo de categoria B no Brasil, viu? Isso é o básico já. Já está entrando para todas as categorias, todo mundo tenta de alguma forma melhorar a sua qualidade de consumo, consumir as coisas de uma maneira mais consciente. Eu sempre brinco que o brasileiro, o mundo inteiro isso, na verdade, terceiriza a sua sustentabilidade. Eu não consigo fazer tudo sustentável na minha casa, porque o lixeiro da minha casa não separa lixo, enfim. Então, o que eu faço? Eu compro de marcas que fazem isso. Então, eu terceirizo, alguém está fazendo para mim. E eu estou consumindo a marca, automaticamente eu estou ajudando essa marca a fazer um trabalho bem feito. O que não está errado. Sim. Né? A gente sabe que em muitos lugares é muito difícil. Gente, o Brasil é um continente. Né? Eu sempre brinco, gente, de novo, quando você vai do sudeste para baixo, muitas coisas são muito mais fáceis. Como é que você faz essa reciclagem, todo esse processo em Manaus? Nossa. Em Belém? Sim. E eles tentam fazer, a gente acompanha, a gente tem vários projetos que rolam por lá. Mas são desafios diferentes, né? E as coisas muitas vezes eles fazem no lugar, mas daí na hora que chega no aterro tá tudo misturado. Aqui em São Paulo também tem alguns lugares que também o aterro mistura tudo. Se não tiver uma cooperativa que esteja lá no lugar, a hora que o reciclado chega, no dia seguinte vai tudo para o aterro. Porque eles vão por aonde? Gente, são toneladas. Né? Então tem que ter um ecossistema completo para fazer as coisas funcionarem. Então o consumidor está cada vez mais olhando para isso. E o influencer acho que o produtor de conteúdo já entendeu.
Porque tem aquele influencer que é o do oba-oba, né? Ele vai lá, faz meia dúzia, todo mundo acha legal, tal, não sei o que, funciona. O cara que realmente está preocupado em vender uma coisa que tem a ver com ele, que combina com ele e tal, ele tá buscando esse resultado até para ele ter esse match de verdade. O Brasil é o segundo país do mundo que mais lê reviews na hora de comprar qualquer produto. Ele procura na rede social, ele procura no Reclame Aqui, ele procura nos sites. Mas será que é de verdade esse review mesmo, tal? O nosso poder de compra também, né? E o poder e o entendimento das pessoas, né? Porque daí as pessoas, quando eu tô comprando uma coisa que tem a ver comigo, provavelmente os reviews falam que nem eu. Sim. Ele não tenta enrolar, falar difícil. E não entendi o que tá escrito. Não, a pessoa do review fala assim: olha, funcionou na quarta vez, deu pau. Sim. E daí a pessoa fala assim: nossa, na quarta vez deu pau, mas eu queria que durasse 2 anos, não vou comprar. Sim. E esses influenciadores que, né, para me converter mais, são também formadores de opinião, digamos assim, ou não chega a tanto? A gente acompanha alguns, principalmente para alguns clientes que a gente atende, na maioria das pessoas, eles só são influenciadores de consumo, não influenciadores de conhecimento. Aí é uma coisa louca. Alguns profissionais que têm um pouco desse olhar de formador de opinião é a celebridade. Olha, muito diferente. Por quê? Porque antigamente a celebridade vendia o que ela não consumia, né? Ela ia pra TV e falava, olha, compra esse copo d'água, e ela só usava copo de cristal. Uhum. E as pessoas falavam, nossa, eu vou comprar, mas não combina muito com ela. Hoje em dia isso não existe mais. Então a celebridade, ela é muito mais hoje opinativa, no sentido de construção de formação. Né? Ela sabe que ela tá numa tela maior, quem falou que a TV ia morrer, ainda bem que as pessoas, no mínimo de pensamento, era óbvio que ela não ia morrer num país como a gente, né, como o Brasil, por mais que as pessoas tenham aí um grande volume de streaming, um grande volume de acesso de internet. Gente, quando a gente vai pro Brasil, 70% do brasileiro, classe CDE, a TV tá aí, bicho, e ela vai continuar aí. Né? Então, cada vez mais essas celebridades que estão ali, elas perderam o mercado como influencers, mas elas trazem conteúdo para as pessoas. Então, quando a pessoa escuta, sei lá, vou dar um exemplo de por exemplo, o Mion. O Mion é um profissional que ele tem a história de vida dele na TV, mas ele tem a história de vida pessoal dele, né? O Faustão, cara, um cara que passou por um drama de saúde aí no último ano e meio, gente que não conhecia ele, porque essa geração nova, cara, são pessoas que hoje estão preocupadas em saber se tá tudo bem. Sim. Né? Mas é um cara que propagou a doação de órgãos, o Mion com a coisa das crianças autistas, enfim. Então, as pessoas começam a enxergar que fala, nossa, acontece com ele, acontece comigo. E elas se enxergam, existe uma representatividade. Diferente, muitas vezes, do influencer que não tá nessa rotina, tá mais buscando mesmo essa conversão de parceria com os produtos. Sim. E agora você comentou, né, sobre algumas personalidades. E você também comentou que o consumidor é que está no centro. Eu sempre tive curiosidade de saber como que são as análises para entender que aquela personalidade tem os atributos que aquela marca está procurando para aquele consumidor específico. Existem metodologias, né? A gente tem uma metodologia desenvolvida dentro da IBU, mas existem outras. A Nielsen tem a delas, a Ipsos tem a dela, que é o que você faz primeiro? Primeiro você define um range de atributos que uma pessoa tem que ter. Ela é confiável, ela é sexy, ela é familiar, enfim. Daí, antes de você perguntar do consumidor, da celebridade, você pergunta quais são os atributos que combinam com esta categoria. Então eu viro e falo assim, Ana, para vender garrafa d'água, quais atributos que você considera essenciais? Provavelmente não é sexy, né? Sim. Mas você considera que tem que ser talvez uma marca tradicional, uma marca inovadora, qualidade, durabilidade, né? Acesso, ela precisa ser fácil de eu comprar. Daí eu pego esses atributos de categoria e pergunto para o consumidor, entre essas 10 influencers, ou entre esses 10 celebridades, quais você acha que tem esses atributos? E daí você começa a dar match entre o maior volume de atributos que as pessoas entendem na hora de comprar uma garrafa d'água, que consumidor passa isso para eles, que celebridade ou que influencer passa isso para eles. Então aí você faz um ranking. E daí esse ranking, depois, o pessoal de mídia, o pessoal de planejamento das agências, soma com outras coisas, né? Que outras marcas essa pessoa tá fazendo propaganda, o quanto ela tem de representatividade na rede social, né? Se ela tem 1 bilhão de pessoas, enfim. E daí ela vai fazendo esse match. Por isso que a gente brinca, às vezes, que grandes celebridades no Brasil, ou grandes influências, as pessoas não sabem que marca que tá com eles, cara. Parece macacão de piloto, né? Ele faz 1 milhão de marcas. E o cara fala assim, putz, não, ele tava fazendo de um sabonete. Mas você lembra qual? Ah, não, era um verdinho. Então isso também é um problema, porque as pessoas têm dificuldade em lembrar. Consumo de beleza, de estética.
Né? Nossa, ela fez uma propaganda bárbara de batom. Você lembra a marca? Não. Ah, é o batom da X. É o batom da influencer Y. Mas e a marca? Não, não, eu lembro que aquele vermelho não sai. Eu lembro que é aquele que faz o contorno na boca. Mas a pessoa sumiu com a marca. Então as marcas estão tendo que tomar muito esse cuidado. Pro protagonismo do influencer e da celebridade, não ofuscá-los. Porque às vezes é a mesma celebridade fazendo 5 produtos diferentes no mesmo período. Porque a exclusividade custa muito caro. Né? Então a maioria deles faz um de alimento, um de beleza, muitas vezes um de auto, um de turismo. E o consumidor, gente, Fica confuso. fica confuso. Então, do lado da empresa, a questão da lucratividade por campanha, quando a gente está falando de influenciadora, acaba sendo muito mais desafiadora do que parece. Muito mais desafiadora. Porque depende do compromisso, pelo que eu estou entendendo, de longo prazo Tem que ser, do tem que ser uma influenciador. tem que ser uma construção. Você não pode falar, vou fazer um negócio de uma semana. É um relacionamento. E assim, a gente fala muito que na internet, a pessoa que está te vendo hoje não é a pessoa que vai te ver daqui a 2 meses. Uhum. Então, a gente brinca que as marcas, às vezes, têm que repetir várias vezes a mesma coisa. E todo mundo... Repetição. Porque hoje sou eu que tô vendo, daí semana que vem é a Ana, mas você acha que a Ana vai andar 7 posts pra trás pra ver o que você falou pra mim? Não vai. Então, você pode falar de outra forma, mas você tem que falar. Porque realmente as pessoas que entram dificilmente são as mesmas pessoas. Né? E com isso você precisa passar a sua informação, seu aprendizado, enfim. Cada vez que uma pessoa nova entra na sua rede, ela tem que conseguir identificar o que você está vendendo, como é que funciona, se você não testa em bicho, se você tem sustentabilidade, se você está em todo o Brasil. Né? Tem gente que fala assim, nossa, mas de novo esse cara falando. No começo acho que a gente até olhava e falava meio assim, mas eu fico pensando, gente, se ele fez uma mídia super grande numa região onde ele não estava, ele vai ter que contar tudo de novo. Sim. Agora, mudando um pouquinho aqui o foco da conversa. Você, durante muitos anos, trabalhou com planejamento estratégico. Né? Aqui você está numa posição atualmente de dar insumo para uma pessoa fazer esse planejamento estratégico. Sim. Como que era o oposto? Então, hoje, quando a gente fala com os nossos clientes, a gente tem cliente que brinca com a gente assim, Lígia, achei super legal a pesquisa, mas eu quero ver os 3 últimos slides. Sabe quando você quer ver a conta, o preço? Mais ou menos isso quando a gente entrega o resultado. Porque acho que a grande diferença do nosso trabalho hoje para o serviço, para o mercado, são os insights no final. Sim. Então a gente lê o resultado e dele passa pela nossa equipe de análise e todas as pesquisas da IBU, independente do volume, passam por mim e pelo Marcelo, que é o meu sócio. E a gente coloca, ao final, os insights, que são os encaminhamentos para o planejamento trabalhar. A recomendação. Por quê? Porque antes eu recebia a pesquisa crua, quando eu era planejamento. E daí eu tinha que buscar as informações do lado de fora para entender se aquilo fazia sentido. A gente, nos nossos insights, já coloca a informação de fora. Entendi. Né? Quando a gente starta uma pesquisa na IBU, automaticamente eu crio um desk daquele material, daquele produto, daquela categoria, para a gente entender a categoria. Então, a hora que eu vou para o insight no final, eu trago os insights do contexto da categoria, e não daquela pesquisa. Porque senão, realmente, continua todo mundo dentro da mesma bolha. Né? A agência, o cliente e a pesquisa. Ou seja, não vai adiantar para nada. A questão do planejamento, né? A gente fala ali de mid-term, long-term. E como o comportamento está mudando tão rápido, né? A gente está ali no speed date. Tudo muda para onde? Tudo no short do YouTube. Exatamente. Como que vocês conseguem influenciar planejamentos de longo prazo, estratégicos de longo prazo, assim? Na verdade, hoje o que as principais, acho que empresas de pesquisa ou empresas de insight, a gente busca juntar essas informações com as tendências de mercado. Então, a hora que você já entrega olhando um ano, né, você conversa com o cliente 1 ano, 2 anos, ou 1 mês, dependendo do padrão da pesquisa. E uma coisa que a gente bate muito também, que a gente tem trabalhado bastante nos dados, gente, não faz uma pesquisa de 500 mil. Faz 5 pesquisas de 100 mil. Né? Não faz uma pesquisa onde você quer saber tudo ao mesmo tempo agora. Porque quebra em pequenas partes. Quebra em pequenas pesquisas, porque ela vai ficar velha, e daí você vai ficar 3 anos sem fazer pesquisa porque você não tem budget. E daí você ficou com um dado que talvez não esteja tão eficiente. Eu sempre brinco, né? Eu fico pensando todo mundo que planejou em outubro de 19. Foi tudo pro lixo, tudo. Né? Pro lixo. A pandemia chegou, fechou tudo e falou, cara, e agora? Como é que eu faço para a pessoa comprar isso ou aquilo? Como é que eu faço? Daí teve grandes descobertas, que daí é grande descoberta de quem tá na bolha, né? Quando a gente ouviu, a gente só olhei pro Marcelo assim, dei risada. Falei, mano, uma marca ficou surpresa com a quantidade de tinta de cabelo que vendeu na farmácia. Era óbvio, né, gente? A mulherada não podia ir no salão de beleza. O que elas iam fazer? Elas iam na farmácia, que era o passeio permitido,
E na farmácia era um passeio permitido durante a pandemia. Sim. E as pessoas compraram tinta de cabelo. Daí acabou a tinta de cabelo da farmácia. E daí a indústria foi correr atrás porque, nossa, vendeu. Aí a minha pergunta é, será que tinha diversidade nesse quórum? É isso, entendeu? Ou vou dar um exemplo super atual, gente, de agora. A gente tá passando aí por essa coisa super difícil do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que a água vai baixar. A gente sabe que o gaúcho vai se reerguer. Tipo, é um povo guerreiro, vai estar lá, vai correr atrás e tal. Você concorda comigo que todas as marcas tinham que estar na barreira entre o Rio Grande e Santa Catarina esperando assim, cara, eu te entrego em 2 dias? Qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer produto. As marcas tinham que estar paradas esperando, né? Não fazer overprice, fazer o preço justo, mas já estar na expectativa de, cara, eu preciso entregar no menor tempo possível. Vai ter uma demanda Vai ter uma super demanda alta de surreal, coisas porque eles vão muito precisar- básicas. Isso, eles vão precisar dormir, as pessoas vão precisar ter geladeira, elas vão precisar do básico para voltar para a rotina delas. E isso não vai poder demorar Não. um mês para chegar. E a gente não tá falando de produto de luxo, a gente tá falando de Do produtos de básico, é primeira isso. necessidade. E não vai poder levar um mês para chegar. O cara precisa de uma geladeira na casa dele para voltar a trabalhar. Agora, se a indústria não olhar para isso e as marcas não olharem para isso, até vir de Manaus, até vir de Mato Grosso, até vir de São Paulo, vai levar, sei lá, 10 dias para chegar. E 10 dias ele faz como depois que ele voltou para casa dele? Sim. Porque a loja que vendia em Porto Alegre também está embaixo d'água. E como fazer isso rápido, tentar diminuir o custo para ser mais acessível diante das É isso. circunstâncias Então, um financeiras. grande planejamento a curto prazo. Né? As marcas podem parar para pensar e construir uma coisa com dados relevantes. Uma coisa que a gente tem percebido muito, Ana, é que o excesso de dados tem feito as pessoas cometerem erros básicos, porque elas não sabem ler o dado. Interpretar um dado é mais importante do que ter o dado. E eu encaixaria aí uma pergunta: qual é o problema que eu estou tentando resolver? É isso. Porque a gente brinca, nós temos clientes que não somos nós que fazemos a pesquisa. Ele faz a pesquisa e ele só manda os dados para a gente analisar. E a gente só analisa e dá um insight de volta, não é a gente que faz. Muitas vezes ele já tem a ferramenta interna, tal, tá tudo certo. Porque eu falo, gente, o importante é saber ler o dado, né? É você ler o dado e buscar a oportunidade nele. A gente brinca que às vezes a oportunidade está no menor percentual e não no maior. Sim, é o 80-20. Ou, sei lá, você pega lá 5% das pessoas não gostam de X, mas X é o que eu vendo, ou é um dos meus produtos. Beleza, cara, vamos transformar esse X em 100% só para essa galera nichada. Não preciso pôr ele na mídia para todo mundo, né? Sim. Então, acho que ler os dados hoje é a coisa mais importante para as pessoas, para quem trabalha com dado, planejamento, para a galera de digital, o pessoal da Big Link aí tá ligado nisso, né, para ficar olhando mesmo. Cara, entender dashboard. O dashboard só vai servir para você se você souber ler. Senão E você aqui já saiu o insight. porque senão você olha e fala assim, nossa, super legal, 40% das pessoas faz X. O que isso significa para o problema que eu estou tentando resolver, Exato. para a análise que eu estou fazendo? Até porque se ele virar de 40, voltando para essa tragédia, né? Se a gente sair de 20% das pessoas que trocavam de geladeira a cada 2 anos, na teoria, as 34 cidades de Porto Alegre, 100% da cidade vai trocar de geladeira. Sim. E aí? Como faz? Né? Então, acho que é tudo como você lê. Contexto, gente, faz toda a diferença na vida. Contexto e bom senso. Eles ajudam a gente a entregar um dado bacana. Agora, mudando um pouquinho o approach. A gente está aí, né, com o boom da inteligência artificial. Isso já está interferindo no consumo, na forma de escolher o que vai comprar, o que não vai comprar? Para a Suíça brasileira, sim. Tá. Né, quando a gente fala de São Paulo. E eu acho que para um público mais de classe A ou para um público mais ligado, não precisa ser classe A, mas é o heavy user rato de internet. As pessoas digitalizadas. Talvez não digitalizadas, mas as muito derrubei. as muito digitalizadas. Né? Eu acho que digitalizado hoje no Brasil, a gente tem 80% do brasileiro está na internet de alguma forma. Household, né, no Brasil. Sim. Então a gente tem bastante gente. Mas a galera que está mais afinco, assim, está tentando buscar. Teve aquele boom do ano passado, né? Vamos ver, vamos testar, tal. Já teve uma queda, né? E acho que para o consumidor final ainda está um pouco distante essa ajuda que a inteligência artificial pode dar. Mas para as marcas e para a indústria, eu acho que ela é muito essencial. E é o que a gente sempre fala, que o ideal é a marca construir a sua própria inteligência artificial. Eu preciso alimentar o meu próprio monstrinho para ele me ajudar a trabalhar melhor. Sim. Né? Porque senão você corre o risco de ter um viés de entendimento, porque ele está lendo coisas do mundo inteiro. Né? Então, a área de saúde, por exemplo, é uma área super bacana, está usando muito a inteligência artificial. E o consumidor acredita, por exemplo, na área de saúde, o consumidor acredita que a inteligência artificial vai ajudar muito. Eles acham que os exames vão sair mais rápido,
que você vai usar menos sangue para fazer um exame, senão precisa deixar 1 milhão de sangue no hospital. Então, acho que tudo é curva de aprendizado, Ana. A gente bate muito nisso, né? Não dá para achar que as pessoas vão aprender as coisas da noite pro dia. Né? Tanto que o Marcelo brinca sempre, ele fala, gente, a inteligência artificial tá aí desde 45. Sim. A gente tá aprendendo agora a usar. O bom tá agora porque a gente tá com ela na palma da mão e fizeram uma interface para o usuário ser mais fácil. Mas ela tá aí há mais de 50 anos, né? E a gente... uma novidade, o metaverso. Gente, era super legal, gente. Ele tá aí desde sempre. Já teve umas 4 rodadas de metaverso. Né? E por que ela não pega? Porque, de novo, nós temos um Brasil de 100%. 100% do Brasil, quantas pessoas conseguem usar um metaverso com eficiência? 15, 20? Até pouco tempo atrás, as pesquisas eram feitas, né, com perguntas: quantas geladeiras você tem? Para definir classe social. Isso. Quantos banheiros você tem na sua casa? Aí agora, eu imagino que seja um pouco arcaico, mas provavelmente ainda acontece. E ainda com pequenas atualizações. Você já conhece o ChatGPT? Você tem quantos celulares? Você tem acesso ou não tem acesso à internet? A gente tem o ticari disso, Ana. A gente não usa nenhuma dessas informações. Né? Os nossos filtros são todos hábitos de consumo, né? Porque a gente acredita que o produto está aí à disposição. Né? O iPhone 13, o primeiro iPhone 13 do Brasil foi vendido para um motoboy. Ele negociou com a mãe dele, ele passou 6 meses comendo arroz e frango para poder pagar a parcela. O que não é o desejo? Ele é o público? Não. Então a gente hoje trabalha muito mais perfil de comportamento na hora de fazer esses filtros do que tentar entender se o cara tem 2 banheiros, 3... Cara, tem uma ficha dessa que ainda você tem DVD na sua casa. Eu tenho a impressão que deve ter gente que não deve saber o que é um DVD. Geração Eles não devem Z. saber o que é um DVD, né? Então, assim, durante muito tempo se baseou a classe social por consumo. Hoje em dia a gente acredita que a classe social, é claro que ela tem a renda, que ela é importante, mas o hábito da pessoa pode fazer muitas mudanças, né? Por exemplo, vou falar da marca, porque acho que não tem como não dar o exemplo, a Shopee está mudando esse comportamento. Porque no começo todo mundo olhava para o produto chinês e falava assim, não vou comprar não, vai vir estragado, vai vir velho, não funciona. Isso mudou. Né? Beleza, de cada 10, 2 ainda recebem uma coisa que não é tão boa, mas os outros 8 não. Antigamente era 80-20 ruim, hoje é 80-20 bom. O mercado vai se autorregulando. Né? Então, a gente não acredita nessa metodologia. Você tem carro, por exemplo, na minha casa, nem eu nem meu marido dirigimos. A gente tem uma opção de não ter carro. Isso não quer dizer que a gente não tem dinheiro para comprar um carro. É uma opção. São né? coisas diferentes. Exato. Então, é o desejo versus o poder. Exato. A oportunidade de comprar eu tenho, eu só não quero. Porque eu adoro andar de táxi fazendo alguma coisa no celular. Né? Não quero ficar prestando atenção no trânsito. São Paulo é um inferno, que a gente sabe e tal. Então, tudo são escolhas. Eu acho que as escolhas hoje são mais importantes do que a gente saber o quanto essa pessoa tem em casa de ChatGPT, telecelular ou televisão. Quantos streamings você assina? Cara, o Brasil tem 74 streamings. 74? 74. Eu não conheço 74. 74 streamings. A gente tem 10, 11 que são os mais vendidos, óbvio, né? Mas são 74. 74? Tô chocada. É isso. Porque hoje já existem streamings específicos, né? Tem streaming para quem quer aprender, sei lá, existe streaming para mulher, por exemplo, existe um streaming feminino que tem tudo sobre a vida da mulher e que você paga R$ 9,90. Existe streaming de esporte, onde você acompanha todos os esportes que vão estar na Olimpíada. Então, assim, né, são 74. Bem nichado. Mas, né, as pessoas podem ter as várias opções. Antigamente tinha tudo na TV aberta, né? Às vezes demorava um pouco para você achar o canal, ou o horário que você tinha que entrar, mas estava funcionando. A gente falou brevemente de geração Z. E ultimamente a gente tem lido algumas notícias que eu falo, gente, é verdade? É real? Né? A geração Z não é tão comprometida, tem vontades diferentes, vai atrás mesmo do que quer, estão indo para entrevista de emprego com os pais, isso me chamou muita atenção. Ela é tão diferente assim? Na verdade o que acontece é que é uma geração que já nasceu, eu brinco sempre que é uma geração que já nasceu conectada. Então, desde sempre, eles tiveram o acesso a um excesso de informações. Uhum. Né? E o que a gente sente hoje, quando a gente faz as pesquisas e os cortes, é que esse excesso de informações não deu para eles prioridades.
Então, como eles têm muita opção e não existe prioridade, não devia ter plural, né? Ela devia ser uma palavra singular. Mas ela tem plural, beleza. Ele tinha que ter 5 prioridades, ou 5 coisas mais importantes. Como é muita, ele fala assim, cara, é muita informação. Eu vou escolher o que eu quero. E daí, automaticamente, mas se o emprego for 100% presencial, eu não vou. Isso tem acontecido muito com a geração Z. Porque eu acho que não tem por que ir. Só que você não consegue, por exemplo, a gente volta e meia na Ibu, tem convite de pessoas, a gente queria fazer um estágio com vocês e tal, não sei o quê. A gente não consegue ter estagiário. Porque a gente vai, o home office, a gente faz no coworking uma vez por semana, pelo menos algumas pessoas vão. Como é que você treina alguém no estágio com as pessoas em casa? A gente já tentou ter, eu nem lembro que o estagiário tá lá, gente. Porque toda a minha vida corrida fazendo um monte de coisa, quando eu falo assim, nossa, eu ia pedir pro estagiário acompanhar esse processo. Ele tá lá, lá longe. Né? Então, eu acho que a geração Z não desmerece. Eu acho assim, eles são os futuros compradores, né? Eles são o futuro público de consumo. Eu acho que eles vão demorar mais para ser o público de consumo, até porque a população tá ficando mais velha e o dinheiro vai continuar na mão dessas pessoas, das pessoas mais velhas. Né? Eu acho que os 50 a mais tá se recolocando no mercado, tá se reposicionando pela experiência. A experiência tá trazendo essas pessoas de volta. Né? Por quê? Porque o pessoal novo, muitas vezes, não tem a experiência. E não é maldade de ninguém, não é isso. Só que eles nasceram num outro lugar. Né? E daí o que acontece? O turnover da geração Z é muito alto. Porque eles ficam um pouco no lugar e eles falam, mas não era bem isso que eu queria. O propósito. Daí eu acho que, assim, é legal, importante. Mas como ele não sabe nenhum, ele vai testando todos. Por exemplo, a gente acompanhou um grupo de estudantes desse perfil que mudou de faculdade mais de 5 vezes já. Nos últimos 3 anos. Mais de faculdade, de curso? De curso. Passei, não gostei de arquitetura. Fui fazer ciências sociais. Não gostei de ciências sociais. Vou fazer administração. Não gostei. E daí agora não sabe o que fazer. Tá pensando em fazer um intercâmbio. Né? Então, tudo é questão do quanto o conhecimento realmente foi profundo em termos de construção, de personalidade, de desejos, de vontades. Porque é óbvio que ele é mais engajado em ser mais social, ele já nasceu na sustentabilidade, então para ele ou é isso ou não é. Então tem coisas muito legais, mas tem o contraponto, acho que faltou um pouquinho de equilíbrio, sabe? Excesso de abraçar árvore, Sim. Não tem que ter prova. Gente, eu concordo, mas a gente ainda não tem um mecanismo eficiente que você consiga mensurar sem a prova. Se a gente tiver um mecanismo, vai ser bárbaro. Mas, de novo, é um processo evolutivo, é um processo que a gente está construindo. Para alguns perfis de criança funciona, de jovens, para alguns perfis não funciona. Porque a pessoa estava acostumada a estudar um dia antes da prova. Então, ela não aprendeu o assunto. E daí a gente pega uma criança, vou dar um exemplo, gente, uma criança de 10 anos, se pede para ela escrever 1031. Ela escreve 1031. Não 1031. Ela escreve o 1000 e o 31 depois. Mas é a mesma coisa. Eu tô lendo, 1031. Mentira. Não, verdade. Numa mega escola. E daí a hora que você pergunta assim, qual a diferença de 17 para 71? Nenhuma. Tem um 1 e tem um 7. A impressão que eu tenho é que a leitura, né, quando você faz das marcas que precisam da geração Z, que são ali, é completamente diferente, então, de uma marca que são as outras gerações, sei lá, os 50 a mais. Sim. E até o intervalo de pesquisa que você precisa fazer. O intervalo de pesquisa e mais que isso, o quanto ele vai ser fiel a essa marca. Esse é o ponto. Né? Porque pode aparecer uma marca mais legal que tem os mesmos propósitos. Por que eu vou ficar com essa? Eu mudei para essa. E daí fica muito mais difícil de você ter uma marca do coração para uma geração mais nova. Eles ainda não têm grandes lovers. Eles são lovers temporários. Né? Eles amam. Agora, se aparecer uma coisa legal, eles mudam. Tá errado? Não, não tá errado. Só é diferente. Só é diferente. E a metodologia de análise precisa mudar para você? Na verdade, o que a gente faz é um acompanhamento. A geração Z, ela funciona muito nos atributos do produto, propósito, enfim, mas também muito com a representatividade da marca. Então, o equilíbrio na hora da análise, a gente tem que entender o quanto essa marca realmente está falando com as pessoas. Né? Tem marcas que são muito legais, elas explodem e depois elas simplesmente desaparecem dos painéis. E você fala assim, gente, mas era uma marca super legal. E daí você descobre que ela desapareceu também dos canais gamers, por exemplo, que ele está acostumado, ou no canal de música, ou no canal mesmo de informação, né? Não vamos ser discriminatórios e falar canal gamer, porque é geração Z. Não, essa galera lê, e lê bastante. Só que ela lê o que ela quer ler. Então você precisa entender o que ela gosta de ler para você estar nesse contexto. E é mais exigente.
Se você aparecer em positivo, ela te abandona. Se você for em positivo, você começa a aparecer muito. Sabe aquela geladeira que te persegue em todos os sites? Sei. Cara, esquece, a geração Z nunca vai comprar aquela geladeira, nem que ele precise da geladeira. Porque ele vai falar, meu, que palhaçada. Tudo que eu entro tem essa geladeira. Né? As gerações mais velhas, elas olham e ignoram. Ele se incomoda. Então, Nudge incomoda. Então para ele é importante. Né? Porque eu acho que ele tá certo. Errado tá a gente que ignora. Se a gente não tivesse ignorado durante 10 anos, talvez elas não estivessem aí correndo atrás da gente. Então as empresas estão tendo que o planejamento, as estratégias, pensarem em caminhos de interagirem e não interferirem. E daí, com isso, a pesquisa é muito mais recorrente. Tem marca que a gente faz pesquisa de 90 em 90 dias. 90 e 90 dias? Tipo, vai mudar ou mudou, sei lá, a estação, ou sei lá, vai ter, por exemplo, agora a gente vai ter, São João é o próximo, né? Mas tem Dia dos Namorados. Só que Dia dos Namorados é menos relevante que São João para Brasil. Pra geração Z. Ela é menos relevante. Ah, namorando, mas São João é super legal. Então, como é que você encaixa uma coisa na outra? Porque você não pode ter duas campanhas gigantes quase coladas. Normalmente era a mesma campanha antes. Ou mais, antigamente é triste, né, gente? Desculpa aí. A do Dia dos Namorados era muito mais forte. Muito mais forte. Né? Então você via... Agora deixa os solteiros meio deprimidos. 17% dos brasileiros moram sozinhos, gente. E como é que a marca não tá pensando nesse cara que mora sozinho e vai comprar 1 quilo de alguma coisa? É difícil comprar fruta e verdura mesmo. Pra quem mora sozinho. É difícil. Né? E uma coisa que você comentou do pai levar o filho pra entrevista, essa é a famosa geração canguru, né? A gente brinca que a geração Z, ela tem esse nome, o mercado usa muito, que é a geração que continua dentro de casa, e os pais continuam ajudando e tá tudo bem. E daí, se meu emprego não gostei, levantei e fui embora, eu não tenho problema do ticket, eu não tenho problema do aluguel. E quem tinha durante a pandemia teve que voltar para casa. A geração Z, que morava sozinha, durante a pandemia, a maioria voltou para casa. Fator macro. E não fechava a conta. Né? Então, daí as pessoas começaram a se reaprender essa convivência. Então, tem muito pai que vai levar, vai buscar no trabalho, não é nem, né, na faculdade, vai levar para entrevista, vai levar para evento. A gente acompanha, às vezes, a entrada de evento, assim, dependendo do evento da área de comunicação. Uma galera nova chegando, o pai deixando lá, não é o Uber, não. Né? E daí, quando a gente foi perguntar para os pais, ele falou assim, cara, eu fico preocupado. Tipo, em São Paulo, Rio, nas grandes capitais, é perigoso, tem que sair daqui 9 horas da noite, deixa que eu vou buscar, tá tudo bem. Então, também foram criando outros valores e proximidade entre eles. Então, isso é muito legal. Sim. Por mais que a gente ache um absurdo, por um lado, Sim. Por outro lado, tem a proximidade, a parceria que realmente mudou. É uma parceria completamente diferente de quem tem 40 hoje. São vários fatores que influenciaram a geração Z ser do jeito que ela é, e não significa que é bom ou que é ruim. Exato, ela é Mas diferente. as marcas precisam saber entender os dados para conseguir atingir o objetivo que elas querem com a geração Z. Exato. E o principal ela tem que lembrar que ela não vende só para a geração Z. Então precisa existir de novo a famosa palavra contexto versus equilíbrio, né? Beleza, eu quero vender para a geração Z daqui a 10 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 3, mas quem paga a minha conta de hoje? Eu não posso esquecer esse cara. Tem toda a jornada. Eu não posso esquecer que o meu ticket hoje ele vai continuar na mão de quem tem 35 mais para os próximos 10 anos. Então até esse cara chegar nesse lugar, eu tenho que fazer ele lembrar de mim, né? Porque ele não pode me esquecer, porque hoje muitas marcas, ele pode nem lembrar que eu existo, mas eu tenho que lembrar que quem fecha a conta para mim, quem me paga, é a pessoa mais velha. Então tem que ter o equilíbrio. E daí, gente, o que junta tudo isso é emoção. O que junta tudo isso é amor, é cuidado, para qualquer marca, para qualquer produto. A gente sempre fala assim que no final, gente, se tudo der, se você não sabe para onde você ir, vai, respira e pensa assim, cara, o que uma criança de 5 anos faria? Ou o que um senhor de 80 anos faria? Você vai achar o caminho. E os dados vão te ajudar daí. Porque você teve a ideia, e daí você pega as informações, faz uma pesquisa e consegue seguir teu rumo. A gente conversou sobre muitas coisas. E eu fiquei muito curiosa sobre descobertas das pesquisas de marcas do brasileiro. Que você fala, gente, a gente faz isso? Na verdade, a gente passa por muita coisa, né? Dos clientes, marca proprietária, pesquisa proprietária, enfim. Mas tem algumas coisas que são divertidas. Até a gente estava comentando. A gente acabou de fazer agora, faz pouco tempo, uma pesquisa proprietária da Ibu. Ela ainda não saiu. A gente ainda não lançou. Deve estar saindo lá pro finalzinho. Spoiler. Deve estar saindo finalzinho de junho. Que é como o consumidor compra produtos para cabelo. Para cabelo. Brasileiro em geral. A gente pegou pessoas nas 27 capitais, né, 26 do Distrito Federal, deu um dinheiro na mão deles na porta do mercado e falou, cara, você vai entrar lá, vai fazer sua compra normal e você pode gastar esse valor
comprando alguma coisa pro seu cabelo, pro cabelo da sua família, pra alguém da sua família e tal. Só que tem que ser algum produto que tenha a ver com a sua família. Você não pode, por exemplo, se ninguém na sua família pinta o cabelo de azul, não é agora que você fala assim, vou aproveitar esse dinheiro e vou comprar uma tinta azul. Né? Ela tem que ter contexto com a sua rotina. Tá bom. 8 cidades, Ana, as pessoas saíram e devolveram dinheiro pra gente. A gente olhou e falou assim, cara, como assim? O que aconteceu? Ah, então, porque você falou que tinha que ter a ver com a minha família, né? Mas eu olhei os shampoos lá, eu não achei nada que servisse para as 5 pessoas da minha família. Eu só quero um shampoo. Porque lá minha família é assim, meu marido é cabelo grisalho, a minha filha pinta o cabelo de vermelho, eu tenho meu cunhado que mora com a gente, ele tem o cabelo super crespo. E daí eu comecei a olhar tudo e a gente não tem dinheiro para ter um shampoo para cada um. Então eu não consegui achar nenhum shampoo que tivesse escrito assim, lava, uso diário. Porque aqui é muito quente, né? A gente lava o cabelo todo dia, né? Dando um exemplo de uma das pessoas que a gente entrevistou. Então eu só queria um shampoo que falasse assim, cara, dá pra usar todo dia, não vai estragar o cabelo, tá tudo certo. Daí a gente falou, não, tem que ter. Daí a nossa pessoa que tava lá na capital entrava com a pessoa no mercado e começava a procurar. Primeiro que as pessoas procuram o vidro grande, né? A gente tinha dado R$100 pra cada um, então eles podiam comprar mais de um. A ideia era essa mesmo, era entender se eles iam comprar um pra cada um. Não, a pessoa que entrou, ela queria gastar aquilo que servisse pra todo mundo. Pra otimizar o recurso financeiro. Exato. Ela podia ter comprado, né? Uma pra tinta, outra, mas ela pensou, cara, eu vou tentar comprar um que ajude pra todo mundo. E no final as pessoas acabaram caindo em shampoo infantil. Shampoo infantil pra todo mundo. Por quê? Porque o shampoo infantil é aquele que não tem nada, né? Ele realmente é para uso diário, não tem parabeno, não tem outras coisas assim, não irrita o couro cabeludo, tal, que talvez pudesse incomodar a pessoa que tem o cabelo mais fino na família. E as pessoas saíram de lá com shampoo infantil. Quem não gosta de um cheirinho de bebê? É isso. Então, as descobertas que a gente faz é muito no sentido de as marcas têm que ter o shampoo para cabelo crespo, para cabelo liso, tem que ter. Mas ela tem que pensar que a maioria das casas brasileiras, todo mundo usa o mesmo shampoo. Sabonete. Outro caso também, já aconteceu com a gente em outro painel proprietário. Muita gente ama sabonete com hidratante. Uhum. Mas as famílias de classe C, D, E não usam o sabonete com hidratante durante o mês inteiro. Porque ele derrete muito fácil tomando banho. A durabilidade dele é menor. A durabilidade dele é menor. Então eles intercalam um de hidratante. Quem nunca fez isso? Um de hidratante. Por quê? Para rentabilizar, otimizar e não gastar, não ter um gasto produto muito grande. bom, aí intercala com mais ou menos. Isso. Produto muito bom. Por exemplo, o brasileiro, depois que aprendeu a tomar suco de caixinha, não volta pro suco em pó. Ele prefere não tomar suco. Nossa. Mas já... Porque o suco de caixinha faz Vem mal. pronto. Não, faz mal, né? O de caixinha é bom. O de caixinha é bom. O de pó faz mal. Porque quando houve o aprendizado de se beber um suco de caixinha, a venda da comunicação ele tinha mais qualidade, ele era mais natural, né? Então as pessoas olhavam e falaram, legal. Daí o poder aquisitivo reduziu. Daí todo mundo falou, então agora ele vai sair da caixinha e vai voltar pro pó. Não, agora ele toma caixinha só fim de semana. Ou ele compra aquele suco concentrado, mas é líquido, que mistura com água. Então, o que a gente precisa entender sempre a gente tem um Brasil de 25% e a gente tem um Brasil de 75%. E é nesse lugar que a gente se surpreende sempre, gente. É muito legal. É muito legal. Todo mundo falando, né? Sendo apolítico, pelo amor de Deus, mas todo mundo falando, cara, o brasileiro ama fazer um churrasco na laje e tal, e a picanha. Não pode nem falar mais de churrasco. É isso, nada a ver. Tem a ver com comportamento. Isso, ele prefere comer arroz com ovo durante a semana e fazer um churrasco no domingo. E qual o problema, gente? Ele quer curtir, ele quer aproveitar a vida. Pra ele, aquilo é um reconhecimento do esforço dele. Na semana a gente tá ok em passar o perrengue, mas no final de semana ele quer chamar o amigo, ele quer chamar alguém da família e falar, puta, vamos fazer um churrasco legal, vamos curtir. O brasileiro tem essa vibe muito boa, né? Durante muito tempo as pessoas falavam assim, isso é negativo. Né? Não é negativo. Desde que as pessoas consigam equilibrar as coisas, não é negativo. Né? Melhor do que você viver deprimido, com um problema. Às vezes a pessoa tem um problema, mas ela fala, cara, no meu fim de semana eu vou curtir minha família. Daí pega lá o filho e vai fazer um lanche num parque perto da sua casa. Ele não compra as coisas no lugar porque é caro, ele leva e tá tudo bem. O streaming chegou aí, hoje uma das marcas de streaming é a segunda marca mais amada do Brasil. Por quê? Porque ela levou o entretenimento para todo mundo da família por um valor pequeno. E o cara ainda consegue comer com pipoca, pizza, espetinho, porque ele conseguiu comprar tudo no mercado perto de casa. Diferentemente de quando ele ia no cinema em 4 pessoas, ele gastava R$150. O poder de compra influencia muito. Isso é diferente para outros países, né? Sim, imagino. Muito. Na verdade, no Brasil as coisas são, em termos de entretenimento, assim, é tudo muito caro, né? É muito difícil. E famílias de 4 pessoas, quando a gente pega um salário mediano,
né? As pessoas realmente aprenderam durante a pandemia e depois não perderam o hábito, porque antes disso elas se sacrificavam para fazer o entretenimento fora de casa. Gente, depois de 2 anos trancado dentro de casa, todo mundo aprendeu. Dá pra se divertir. Dá pra se divertir, dá pra ser feliz. E daí, cara, faz esporádico o passeio e tá tudo bem, Sim. né? Escolheu um filme do Netflix e fez o aniversário da filha em casa. Festa do pijama, Adoro festa do pijama. né? Antigamente já levava todo mundo pro cinema. Não, todo mundo dorme lá, vira uma bagunça e o ticket é bem menor. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi você pagar R$100 para as pessoas irem até a loja e fazer o que você queria fazer. Quais são as outras metodologias, testes que vocês fazem para tentar testar o comportamento ali na veia? Para mim isso é muito novo. Eu fiquei muito curiosa. Na verdade, o que a gente tenta fazer é deixar o consumidor o mais confortável possível, né? Então, no caso dessa pesquisa, a gente estava do lado de fora, então ele entrou sozinho. Né? Não foi ninguém nosso junto. Às vezes entra gente nossa junto acompanhando a visita que a gente chama de shop along. Então a gente acompanha, faz uma visita guiada com a pessoa, né? E daí tem outros métodos, né? Tem eye tracking, que você precisa ver para onde a pessoa olha. Então a gente olha pro lado assim, para ver o que a pessoa tá, né? Aonde que ela olhou na gôndola, né? A posição do produto na gôndola ainda versus é o olho. Versus o olho da pessoa. Mas o que a gente descobre com o tempo, né, Gabi? Ana, de tanto fazer análise, de acompanhar as pessoas. Por mais que o olho dela vá para as coisas, ela vai para a coisa que ela está procurando. Então, por exemplo, eu posso ter uma campanha super legal, sei lá, de pizza congelada. Mas se a pessoa for lá comprar salsicha, ela vai olhar minha pizza, porque tá lá legal, super legal, mas ela vai abrir a geladeira de salsicha e vai pegar a salsicha. No máximo, ela adicione a mais a pizza. Ou ela olha e talvez depois, se a gente conversar com ela na hora que ela sair da loja, que daí às vezes a gente acompanha a pessoa dentro da loja, com autorização da loja, com autorização da marca, tudo direitinho. A hora que a pessoa sai da loja, a gente aborda ela. A gente fala assim, Ana, a hora que você tava lá comprando as coisas nas geladeiras, de que produto você lembra? Pra ver se ela lembra da pizza que tava fazendo a promoção. Sim. E às vezes as pessoas lembram, às vezes as pessoas não lembram. O que você acha que pode melhorar? Então a gente usa muito a tecnologia nesse sentido, né? Mas o passeio para as pessoas eu acho que é muito essencial. O ponto de venda ou a compra pela internet, a gente espelha a tela do nosso entrevistado na tela da nossa analista e ela só vai acompanhando, ela não faz absolutamente nada. A pessoa vai fazendo tudo sozinha. E a gente vai acompanhando. A hora que acaba a pesquisa, ela fala assim, você viu um botão que dizia, sei lá, fale comigo? Não tinha esse botão na tela. Gente, era um botão gigante. E agora com excesso de informação... Quando você vai procurar um menu, onde é que você procura? No canto direito, lá em cima, naquele hamburguinho. É um hamburguinho. Né? Mas não tinha nesse site. Porque o cliente achou que era legal mudar o hamburguinho de lugar, bicho. E o consumidor não quer pra que mudar o hamburguinho de lugar, gente? Ele já tá lá, deixa ele lá. É muita gente para reaprender o processo. Então, são todas essas metodologias que a gente usa bastante, assim. E uma coisa legal que a gente faz, que eu acho que o mercado também já está olhando mais para isso, nos nossos painéis digitais, a gente tem uma base proprietária de quase 700 mil pessoas no Brasil. E em vez da gente fazer a doação lá de R$2, R$5 para você responder uma pesquisa, a gente faz ação social. Então, por exemplo, eu solto uma pesquisa, nós vamos falar sobre celular. Gente, o perfil é esse, as pessoas que estão na nossa base cadastradas recebem um push. Se a gente cumprir a cota dessa pesquisa, a gente vai doar R$5.000 para o GRAAC de Porto Alegre. Sim. A gente vai doar R$3.000 para a proteção animal X. Então, isso faz as pessoas se engajarem muito mais em responder de verdade. Porque elas não estão ganhando R$2, R$5, que elas precisam reunir 1 milhão de dinheiros para trocar por, sei lá, qualquer besteira. E aí você consegue trazer principalmente os formadores de opinião de médio alto. Classe média alta e classe alta, eles engajam muito mais no social do que no dinheiro. O que um cara que tem uma BMW vai ganhar com R$100? Nada, né, gente? Mas, eu ajudei uma ONG. Puta, beleza, eu vou gastar 10 minutinhos e vou responder. E tô apoiando uma causa social. Então, o brasileiro tem muito dessa maturidade, eu acho. Né? Às vezes, o que falta mesmo é a oportunidade das pessoas se espelharem melhor. Por exemplo, a gente entrevista em profundidade com alto padrão. A gente sempre oferece para a pessoa. Ela pode receber o dinheiro na conta dela, via Pix, tá tudo certo. Ou ela pode doar para Gerando Falcões. Gerando Falcões eu conheço. E daí acaba as entrevistas, cara, a gente faz a doação direitinho, tal, no site mesmo, não tem parceria, é assim, é isso mesmo.
Por exemplo, as pesquisas que a gente fez agora, todas a gente fez doação da última semana, todas as entrevistas em profundidade foi doação para entidades do Rio Grande do Sul. O próprio entrevistado escolhia. A gente passava para ele a lista de entidades, ele falava, eu quero doar para essa. A gente doava, mandava o comprovante para ele, estava tudo certo. Então, acho que você começa a engajar também um pouquinho de cultura aí. Dos perrengues de carreira que você já passou, que não deve ter sido pouco, olhando para o futuro, tem algum conselho? O que eu penso muito assim, né? Dados sempre foi um universo masculino, né? Mulher sempre era dita como a que dá pitaco, sabe? A que acha defeito, a que vê problema. Tá no DNA cultural, né? Achar que mulher é esse bicho mais chato. E eu já sou da opinião que a gente é chato mesmo e tá tudo bem, entendeu? Tipo, chato ainda bem. Detalhistas. Não, chato ainda detalhistas. bem. Eu falo que ainda bem que a gente é chato, porque daí tem muita coisa que não passa. É isso. Talvez nem assim, é muito mais planejado, muito mais organizado. E para entrar nesse mercado, teve muito assim, nossa, mas uma mulher analisando, mulher tem o viés do emocional. Escutei muito isso. Você escutou muito isso. E assim, brava, rabugenta e prática do jeito que você tá me vendo aqui. Daí eu falava assim, gente, que emocional. Porque mulher é muito mais emocional do que racional na hora de fazer compra. Falei, vocês sabiam? Existe um dado, se eu não me engano é da Global Markets, que 92% das compras do planeta passam pela decisão de uma mulher. Então, amigo, elas tinham que estar no topo da lista dos dados. Porque muitas vezes não é ela que compra, mas é ela que decide. Apartamento. Gente, na maioria das vezes no Brasil é um investimento único da vida da pessoa. Ela não compra dois, né, no Brasil. 75%, 80% dessas compras são feitas com o aval dela. Pode muitas vezes ser feita no nome dele. É a patroa. Gente, amei esse lugar, mas a minha mulher odiou. Quero comprar um carro elétrico. Adoro carro elétrico. Minha mulher não se sente segura. Vou esperar mais um pouco. Então, assim, então a gente passou muito por isso, que mulher tem muito esse viés emocional, mas acho que isso já mudou, tá? Acho que nos últimos 6, 7 anos aí a gente já vê mesmo mais mulheres vindo no processo da operação. Então, elas estão vindo desde analistas, né? Estão entendendo como funciona, tem a formação, tem a busca dos dados aí, a informação que está disponível na internet. Então, eu acho que o que eu diria para as mulheres é assim, cara, se você gosta de dados, aprenda a lê-los sem o coração. Eu acho que esse é o principal caminho para a gente chegar na imparcialidade do dado e conseguir olhar esse dado com contexto. Né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, odeio essa marca e eu tô tendo que trabalhar com ela. Cara, põe o teu ódio na caixinha, analisa, depois pega ele de volta, tá tudo certo. Né? E muitas vezes você descobre quando você tá analisando, você fala, nossa, não é tão ruim. Ou uma coisa que você achava super boa, você falava, nossa, mas... Né? São os vieses, né? Exato. E aí os números mostram outra coisa. E daí quando você lê o dado, quando se coloca num contexto das pessoas que é o lado de fora da sala, é muito legal. Porque daí as pessoas olham e falam assim, nossa, não tinha pensado nisso. Isso já acontece pra gente muito. Entregando pra cliente ou fazendo pesquisa na rua, a pessoa fala assim, nossa, não tinha pensado nisso. Porque realmente a rotina dela tá em outro lugar. Ela não vive de comprar sabão. Ela não vive de comprar passagem para viajar. Isso acontece para ela. Ela vive de acordar cedo, levar o filho para a escola, ou levar o cachorro para passear, voltar para casa, ele ou ela, enfim, e trabalhar. A rotina da pessoa é outra. Ela compra em alguns momentos da vida. Né? Então, o que eu diria para as mulheres é isso. E, gente, dados é muito legal. Depois que você aprende a ler é super bacana, porque você olha um dado no jornal, lá você fala assim, tá bom, então. Daí você vai querer descobrir o que você falou no começo da entrevista, no nosso papo. Você vai tentar descobrir qual foi a dor que aquela pesquisa tentou matar. Que daí você enxerga a relevância. Ela faz sentido. Porque quando você recorta, ela perde o sentido. Gente, eu gosto muito da temática de dados, mas sempre olhando dentro das empresas. Então, quando você vê as pesquisas de mercado, e o começo da minha carreira foi com Valuation Services. Então, a gente precisava olhar as pesquisas de mercado para entender como que a gente ia fazer ali a projeção do fluxo de caixa daquela indústria. E eu sempre tive muita curiosidade, principalmente de como essas pesquisas, de ir até o mercado, como que elas são feitas e como que você conversa, né? Com dados que estão fora da empresa para influenciar dentro do planejamento de uma empresa. Ou da criação de um produto, né? Exatamente. E acho que uma palavra que a gente falou muito aqui foi atributos dos produtos. É isso. Porque no final do dia, o que a gente está vendendo, né, o que as marcas estão vendendo é um produto. Sim. E a valorização do lado do consumidor daqueles atributos e como você mensura isso, eu fiquei, assim, muito mais curiosa para entender sobre. Então, eu queria muito te agradecer a sua presença aqui, Lígia.
mais de 1 hora falando aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Chegou até aqui? Gostou? Curte, se inscreve, leia toda a descrição, coloca comentário, dá sugestão. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Lígia, você tem algum comentário adicional? Gostou da experiência? É super legal, né? Eu sempre falo que essas conversas servem para a gente até que está dentro, imerso no consumidor, ouvir o que o mercado está querendo saber. Porque para a gente, tudo isso que eu te contei é a minha rotina do dia a dia. Né? Mas e quando eu falo, quando a gente verbaliza, né? Eu falo, nossa, meu, que legal, né? A gente até resgata um pouquinho desse amor por dados que a gente faz. Mas eu acho que o principal, Ana, é que assim, se eu pudesse falar assim para todo mundo, gente, é muito dado. Né? Então, a dica para vocês é assim, selecionem o que realmente é importante. Né? Não busquem um dado que responda o que você quer saber. Entenda o contexto. Você falou Né? muito de contexto Isso. e equilíbrio. Não busque um dado, vou procurar na internet um dado que diga que 50% das pessoas gostam de verde. Não vai funcionar para você, talvez. É um recorte. Né? Então, sempre leia os dados muito de uma imparcialidade, olhando para o universo do seu consumidor. A hora que você coloca esse dado, essa informação que você recebeu, que você leu numa matéria na internet, quando a gente fala muito de tendência, né? Ah, tendência X. Cara, tem muita tendência que não vai nem chegar no Brasil. Né? Então, olhe mesmo para o teu consumidor, olhe para com quem você está trabalhando, o que você quer fazer, que você vai ver que o contexto daquilo pode te trazer muitos insights e muitas coisas super bacanas que realmente podem te dar resultado a médio e longo prazo. Acho que é isso. E obrigada pela oportunidade aí, adorei conversar. Muito obrigada. Esse aqui é o Data Delas.